Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula agora de neoclassicismo, ok? Para vocês entenderem direitinho o que significa essa palavra, né, esse movimento artístico, vocês têm que perceber que neo quer dizer novo, classicismo referente a greco-romano, aos clássicos, à arte clássica. Vocês que já acompanharam a aula de Renascimento, sabem que já existe essa referência, né? O Renascimento é o retorno desse modelo estético que era vivenciado na Grécia e na Roma. O neoclassicismo, ele vai ser novamente esse retorno, esse pensamento estético influenciado pela forma de arte grega e romana, ok? Então vamos se localizar no tempo e no espaço? Onde e quando surgiu, né, o neoclassicismo? Ele é do final do século, tá? 18 e no início, nas primeiras décadas do século 19. Ele está marcado por aquele momento da Revolução Francesa e do período napoleônico. E ele vai ser, basicamente, assim, as obras e as pinturas desse momento vão representar principalmente essa figura histórica conhecida, que é o Napoleão Bonaparte. Então, quais seriam as características do neoclassicismo? A gente vê, né, que as características, a primeira aqui, retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos greco-latinos. Outra coisa importante dizer, além do retorno a esse passado, desse modelo greco-latino, eles também vão retornar à estética do Renascimento. Então, muitos artistas do Renascimento, inclusive o próprio Rafael, ele vai ser referência a esses artistas e a esse modelo neoclássico. Outra coisa importante do neoclassicismo é a questão de que é esse movimento que vai instituir as escolas de belas artes. Quando a gente fala de arte acadêmica, essa arte acadêmica está vinculada a esse movimento, porque é nele que vai se instituir o que deve se ter, né, as formas, a metodologia de uma obra de arte. Então, o academicismo, ok, que é essa ideia de técnica, sujeição aos modelos e regras que são ensinadas. Então, vai surgir, como a gente vê nessa observação aqui, as academias de belas artes, as escolas de belas artes, ok? E é importante vocês se ligarem nisso, que quando surgir o período das vanguardas, né, modernistas, do final do século XIX, início do XX, vai se retomar esse conceito das escolas de belas artes, dessa arte acadêmica. Aqui também a gente vê a arte entendida como imitação da natureza. E eles vão, basicamente, fazer uma relação com o culto à filosofia, ao conceito que Aristóteles, que era um filósofo grego, defendia. Tá? Então, perceba que tem essa relação de um retorno a uma época, que é os gregos e romanos, mas um retorno não só à questão filosófica, mas à questão estética também. Como é que eu organizo as minhas obras de arte. E como vai ser a pintura, né? Como a pintura era? Essa pintura ela vai ser basicamente um reflexo dessa estética que é grega, principalmente vinculada à escultura, né? Grega antiga, e também a pintura renascentista, italiana, que a gente já viu por aqui. Então, um dos principais artistas dessa pintura renascentista, que é o Rafael, ele vai ser a inspiração desses artistas. Então, quais eram as características da pintura? Formalismo na composição, refletindo o racional dominante, o racionalismo dominante. Uma característica parecida também com o Renascimento, não é? Exaltação dos contornos, ok? Então, eles vão definir o plano do quadro, esse contorno do quadro e uma harmonia do colorido. Nada vai ser muito gritante nessa estética, tá? Que é a estética neoclássica. Para a gente poder ter alguns exemplos, eu trago esse artista para vocês conhecerem, que é o Jacques-Louis David, que ele é basicamente a referência máxima do neoclassicismo. Aqui a gente vê duas obras, ok? Que é A Morte de Marat e Napoleão Cruzando os Alpes.
A morte de Marat, quando vocês observam, vocês vão dizer, poxa, tá parecendo muito com uma arte barroca. Realmente, ele vai se influenciar pelo aquele artista que a gente viu na aula de barroco, que é Caravaggio. Essa questão dessa iluminação, ele vai se influenciar nessas obras de Caravaggio para fazer essa obra aqui, que é uma obra muito idealizada, porque é uma cena de crime. Meus amores, uma cena de crime tão harmoniosa, tão tranquila, tão bela, é neoclassicismo, ok? Inclusive, o momento, né, fofoquinha das artes, o Marat, que era um personagem histórico, ele existiu, era amigo do Davi. E o Marat é assassinado, ok? Então, o Davi, ele vê o amigo morto e ele cria esse quadro que acaba virando um símbolo da Revolução Francesa. Fantástico, né? E todo mundo que está estudando história já está ligado que Napoleão Bonaparte se tornou um grande imperador da França após a Revolução Francesa e governou até a primeira década, ok, do século XIX. E essa pintura aqui também é idealizada. Em que sentido? Você observa que Napoleão está em cima de um cavalo e o cavalo é branco. Quando você coloca um personagem histórico em cima de um cavalo branco nessa pose de heroísmo, você está praticamente simbolizando que esse personagem ele é um ser bom, uma divindade. Ele é um herói. Se vocês lembrarem dos filmes, os homens que estão em cavalos brancos são os heróis. Homens que estão em cavalos negros são os bandidos. Só lembrar do Vingador, né? O Vingador, ele daquele desenho animado que é Caverna do Dragão, o cavalo dele é negro, né? Então, existe esse simbolismo, ok? Só que não falem de cavalo de fogo, tá? Essa é a exceção da regra. Outra pintura para a gente dar uma olhada, que é essa Madame Recamier. Se você olhar para esse retrato dessa moça, você vê que ela tem um corpo, né, um pouco desproporcional. Mas o objetivo desse quadro era realçar a beleza da moça. Então, para deixar o quadro mais bonito ainda, mais próximo desse conceito, né, de beleza clássica, o braço dela foi alongado. Esse pescoço tá meio diferente de uma coisa mais real, mas é para exaltar essa beleza. E você olha para ela, você diz, é uma Afrodite, é uma escultura grega, certo? Para a gente finalizar nossa aula, nosso encontro, eu trago mais duas pinturas de um outro rapaz, que é o Jean-Auguste Dominique Ingres. Alguns vão chamar ele de Ingres, tá? Mas eu prefiro chamar Ingres. Onde a gente vê dois quadros, tá? Duas pinturas dele, que ele vai ser caracterizado para fazer muitos quadros de mulheres, muitos retratos de mulheres. Ele vai ser basicamente um artista que vai se dedicar a isso. E a gente vê o quadro de cá, que é a banhista, tá? Inclusive, essa coluna é muito comprida para ser uma coluna real, mas como eles buscavam essa ideia da beleza e da perfeição, nesse quadro é colocado, tá? E você vê também essa moça aqui, que é a fonte, que basicamente você faz uma referência à escultura grega, uma escultura greco-romana, tá? Então, essas aqui são algumas obras, tá, desse movimento que foi o neoclassicismo. Vimos obras do Jacques-Louis David, que é o principal artista desse movimento. Inclusive, ele vai ser considerado o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, né, por acaso, né? Ó aqui. E o nosso querido Ingres, que ele é importante porque quando a gente for ver, quando a gente trabalhar um outro movimento lá no terceiro ano, a gente vai ter uma referência a Ingres. Só não vou adiantar porque vai ser spoiler. Então, até a próxima aula. Beijos!